Saudações a todos, inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência e Escândalos Gospels. Vamos iniciar mais um vídeo onde, por assim dizer, é investigativo, é polêmico e ao mesmo tempo uma blasfêmia, né? Por quê? Porque a blasfêmia não vem de minha pessoa, não. A blasfêmia vem dos próprios discípulos, do seu Novo Testamento, por assim dizer. Só que os padres resolveram não colocar essa blasfêmia no Novo Testamento para simplesmente dar um sentido à história, né? Então, quando você lê o Novo Testamento, você percebe, ou já percebeu, que para completar uma cena, você precisa da cena anterior para entender a cena seguinte. E no caso do Novo Testamento você vê vários exemplos disso, né? E a cena que a gente vai investigar é aquela passagem de Marcos, né? Onde um cara com lençol, né, está ali andando com Jesus. Aí os caras vão lá e puxam o lençol dele e tá peladão. Ele sai correndo. Só fica nisso. Uma cena oculta, né, por assim dizer. Uma cena isolada. Mas a pergunta que não quer calar é o quê? De onde veio esse cara? Por que que ele estava andando com lençol e pelado? O que ele fazia com Jesus? O que dá a entender na primeira cena é uma coisa muito suspeita, né? Que Jesus e esse cara peladão, né? Ele tinha um caso. Não é certeza. À primeira vista não é certeza. Mas ficaria assim, 60% fake news e os outros 40% suspeito. Então, por ter esses 40% suspeito, é aí que entra a investigação. Se Jesus tinha realmente um amante ou não. Não sou eu que estou dizendo, não. É o próprio Novo Testamento. São os narradores, gente. Então, quando alguém vai, por assim dizer, satirizar a fé cristã, acusando Jesus de gay, porque andava com um cara pelado, Jesus gostava de pegar a trombeta dos outros, né? Mordedor de linguiça, por assim dizer, né? Bumbum carnívoro. A gente mostra na Bíblia, irmão. Aí mostra lá a passagem do cara peladão. Aí o crente fala, não, imagina, isso só foi uma cena. É, realmente. Mas até que ponto a gente pode dar a entender que Jesus e esse cara peladão tinham um caso? Bem, primeiramente a gente vai encontrar nos evangelhos apócrifos. Os apócrifos revelam muito, né? Os apócrifos é como se fosse uma peça de um quebra-cabeça que completa o que está narrado no Novo Testamento. É igual aqueles vídeos que eu fiz aí no canal, tá na playlist aí do canal, chamado Quebrando Paradigmas, né? Onde eu conto aquela história onde esteve Jesus lá dos 8 aos 17 anos, né? Aí eu pego lá o Evangelho de Tomé, onde é narrado um Jesus encapetado, que não levava desaforo para casa, não procedeu a tesoura comeu, matava mesmo, criança rebelde, não podia questionar que ele já amaldiçoava. E aí no final da história mostra Jesus conversando com os doutores da lei, aquilo que já é narrado no Novo Testamento. Então, sabe, é a cena que faltava para completar aquela passagem, mas que os padres resolveram não colocar. Da mesma forma, é o peladão de Jesus. O Evangelho Secreto de Marcos narra esse outro lado do peladão que o Novo Testamento não conta. Mas se você juntar esse Evangelho apócrifo com a narrativa do peladão, você vai ver que completa a história. Ah, agora entendi
o porquê que Jesus e o Peladão andavam juntos. Olha só, tá aí explicado. Então o que eu digo para vocês é o seguinte: para você compreender o Novo Testamento, o Brit Hadashah, sem a ajudinha de terceirizado de pastor, basta você ler os evangelhos apócrifos, que você vai entender muito bem o que é o Novo Testamento. Porque os evangelhos apócrifos, eles complementam aquilo que está faltando no Novo Testamento. Simples assim, correto? E depois desse vídeo que eu vou publicar, eu vou estar fazendo um vídeo sobre o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo tinha desejos homossexuais, né? Bem fortes até, né? Isso eu vou mostrar pra você, né? Eu chamo até ele de Paulette. Paulette, a Paulette. E aí depois disso a gente vai fazer uma série chamada Quebrando Paradigmas, tá, correto? É um estudo, vários capítulos, entendeu? E você vai quebrar esses paradigmas entre o Novo Testamento e o Torá. Aquilo que é narrado no Novo Testamento, será que é verdade ou não? Vamos questionar, passar na peneira. Vamos pegar aquilo que o Eterno diz e o que o suposto Jesus diz. Mas que não temos nada escrito pelo próprio Jesus, então temos o que? As chamadas narrativas, né? Então vamos ver até que ponto essas narrativas são verdadeiras ou não. Será que Jesus é o caminho, a verdade e a vida como é narrado? Né? Nós temos que somente crer, mas não podemos saber. Não podemos questionar, gente. Questionar não dá certo. Vamos questionar sim. Gostaria também de lhe notificar também sobre os donativos voluntários que estão aí disponíveis na descrição do canal. Fiquem à vontade, entendeu? Faça pelo Pix. Um donativo do qual você desejar, o que você sentir no coração. Vai ser muito bem-vindo e vai ser de gratidão mesmo, gente. Muito obrigado por vocês estarem contribuindo pelo canal aí. Você que está aí patrocinando, você que está aí investindo, pouco ou muito no canal. Muito obrigado, gente. Correto? E antes da gente começar a nossa investigação, eu lhe convido calorosamente a se inscrever-se no canal. Deixe o seu like se você curtiu o vídeo. Deixe seu comentário, compartilhe, eu também quero saber, né? E solta a vinhetinha. A primeira coisa que a se analisar, né, de Marcos capítulo 14, versos 51 e 52, é a tentativa dos teólogos tentarem mascarar o fato, né, por ser um texto isolado, né? Enfim, que não tem um antes e um depois, estamos ali no intermediário, então não tem uma explicação. Então vamos pegar aqui a opinião e a tentativa de mascaragem dos teólogos. E diz o seguinte: historiadores e outros estudiosos bíblicos creem que este jovem de família rica seja o próprio autor deste evangelho, portanto, João Marcos. Em geral, a roupa exterior era de lã, porém, Marcos não teve tempo para vestir-se completamente. Até essa explicação aí deu, né, não convenceu, né? Mas vamos tentar pegar uma outra melhorzinha. Aqui temos já uma outra explicação que eu encontrei, né? Vamos subir aqui o texto, né? Tá. Fragmentos. A carta inclui 2 trechos do Evangelho secreto. O primeiro deveria ser inserido, segundo Clemente, entre o versículo 34 e 35 do capítulo 10 de Marcos, que vamos ler aqui agora. E eles vieram para Betânia, e numa certa mulher cuja irmã havia morrido estava lá. E se aproximando, ela se prostrou perante a Jesus e disse-lhe: Filho de Davi, tende piedade de mim. Mas os discípulos se afastaram. E Jesus, furioso, se afastou com ela até o jardim, onde estava o túmulo, e, imediatamente, um forte grito se ouviu vindo dali. E se aproximando, Jesus rolou a pedra que selava a porta do túmulo. Imediatamente, indo até onde estava o jovem,
Ele estendeu suas mãos e o ergueu, segurando-o pelas mãos. Mas jovem, olhando para ele, se enamorou e começou a insistir para que Jesus ficasse com ele. Peraí, se enamorou? Tá estranho isso aqui, meu. Vamos ver aqui mais coisa aqui. E saindo do túmulo, eles foram à casa do jovem, pois ele era rico. Após 6 dias, Jesus disse-lhe o que fazer. E, à tarde, o jovem foi até ele, vestido um manto de linho sobre o corpo nu. Jesus permaneceu com ele durante aquela noite, pois Jesus ensinou-lhe o mistério do reino de Deus. E, de lá, se levantando, ele retornou para o outro lado do Jordão. O Evangelho de Marcos traz um fato exclusivo e, no mínimo, curioso no momento que Jesus está sendo levado pela guarda ao Sinédrio. Um homem vestido com apenas um lençol está seguindo Jesus, e quando a guarda tenta prendê-lo, o jovem acaba deixando cair o lençol e foge pelado. Estes são os versículos que relatam o ocorrido. Um jovem, vestido apenas um lençol de linho, estava seguindo a Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Marcos capítulo 14, versos 50 e 52. Essa passagem parece estar no meio de fora de contexto, como se não precisasse estar ali, por não acrescentar nada à mensagem do Evangelho. Então, o que levou Marcos a escrever sobre esse fato? Quais são os motivos, afinal? Acredito que tenha sido algo relevante para o próprio autor, e boa parte dos historiadores diz que este jovem que o texto relata seria o próprio João Marcos. Claro que não temos certeza, mas esta é uma suposição. Uma presunção interessante que encontrei a respeito do ocorrido é a seguinte: é provável que a casa de Maria, mãe de João Marcos, fosse o local onde ocorreu a última ceia de Jesus. Como Judas saiu antes do término da ceia, não sabia que Jesus tinha ido ao Getsêmani. Por isso o traidor se dirige à casa de Maria, acompanhado de uma guarnição de soldados armados que fazia a segurança do templo. Neste momento, o jovem João Marcos, que já estava deitado, se levanta e vê que Judas está saindo da direção do jardim onde Jesus costumava orar. Então, o jovem Marcos resolve avisar a Jesus e sai apressado, enrolado apenas com um lençol, pois na pressa teria sido a única coisa que encontrou para se cobrir. Ao chegar lá, Jesus já estava preso. Marcos, então, meio desnorteado, vai ao acampamento até que é obrigado a correr, deixando o lençol nas mãos dos guardas. No caso, quem disse isso foi o professor Marcos André, Clube de Teologia. Ele fala assim que é apenas uma conjectura. Existem outras fontes que podem trazer explicações diferentes. Pessoas usam esse texto como forma de trazer uma mensagem. Por exemplo, falando que este jovem vestido com lençol é um símbolo daqueles que seguem a multidão sem saber direito o que estão fazendo. E o jovem do lençol também representa aqueles que são seguidores ocasionais de Cristo. Pessoas que seguem movimentos e não verdadeiramente a Jesus. E você, o que pensa a respeito? Acha que o jovem do lençol era mesmo João Marcos ou apenas um desconhecido que ele quis citar, né? Olha só, né, gente? Então, o que presenciamos aqui até o presente momento é a tentativa de mascarar uma situação, tentando trazer uma mensagem para a igreja evangélica. Você vê lá, né? Pode representar, né? Aqueles que são seguidores ocasionais de Cristo e pessoas que seguem movimentos, né? É isso que é a intenção. Até porque essa passagem de Marcos, capítulo 14, versos 51 e 52, não é uma parábola. Você já viu essa passagem ser uma parábola?
Porque se fosse uma parábola, na própria Bíblia está lá a parábola do jovem lençol que saiu pelado. Aí sim, poderia-se usar o significado dessa parábola que ele contou agora. Há pessoas que seguem movimentos e pessoas que realmente seguem Jesus. É esse o significado. Aí sim, mas não tem nada disso. Então ele está tentando camuflar a situação, fazer com que o leitor desvie o seu pensamento. Então o teólogo está tentando direcionar o pensamento do leitor para outra coisa. Mas vamos pegar outra fonte agora. Você já se perguntou por que tem um jovem nu, envolto em um lençol, seguindo Jesus à noite num deserto que faz muito frio? Você também já se perguntou quem era o discípulo, aquele a quem Jesus amava? E no grego todas as construções é no masculino, tá? Então é um homem e que se deitava sobre o peito de Jesus? Pois bem, a resposta está no Evangelho Secreto de Marcos, que eu tenho certeza que seu pastor nunca te mostrou. Aqui mostra que Jesus resgata um jovem que o amou e pede para ficar com Jesus, e Jesus vai até a casa do jovem. Depois de 6 dias na casa do jovem, Jesus pede para que o jovem o encontre, e ele vai seguir Jesus apenas com um lençol sobre o corpo nu. E então Jesus e o jovem passaram a noite juntos, dormiram juntos os dois. E o texto é bem claro que o jovem que Jesus amou ficou nu com Jesus, homem nu com homem nu. Saudações inscritos, este é um PDF que eu acabei encontrando em meu tablet, né, lá guardado há muito tempo, e que por esses dias eu peguei o tablet, encontrei esse PDF e eu pensei, nossa, é justamente este PDF que eu estava precisando, né, e coincidiu-se de eu pegar o PDF e fazer o vídeo, né. Então diz aqui o seguinte: o Evangelho Secreto de Marcos, um evangelho gay, o Evangelho dos Perdidos, né? Então vamos ver o que diz aqui esse PDF. Aí temos 3 páginas e mais duas páginas de comentários para a gente ter uma ideia, acabar esse vídeo aqui. Acabo de ler o livro Os Evangelhos Perdidos, de Bart Ehrman, publicado pela editora Record, de São Paulo, em 2008. É um livro que comenta os chamados livros apócrifos do Novo Testamento, particularmente aqueles encontrados em 1945 em Nag Hammadi, Alto Egito, em 1945. Trata-se de um conjunto de escritos que foram censurados pela Igreja nos primeiros séculos do cristianismo como sendo falsificados, produzidos por escritores heréticos, com a finalidade de difundir estranhas práticas da doutrina cristã e denegrir aquelas que eram recomendadas e aceitadas pela verdadeira Igreja, ou seja, a de Roma. É aquela velha história, né? Entre esses escritos estão vários evangelhos, supostamente produzidos por discípulos de Jesus, entre os Felipe, Pedro, Tomé, Judas, Maria Madalena, etc. A igreja oficial os chama de apócrifos, por afirmar que eles são falsificações, ou seja, trabalhos escritos por pessoas não autorizadas, às quais deram esses trabalhos nomes de apóstolos ou de pessoas que viveram e conheceram Jesus. Isso era comum naqueles tempos. Mesmo os chamados evangelhos canônicos, como Marcos, Mateus, Lucas e João, bem como as cartas escritas pelos apóstolos, que a igreja reconheceu como documentos autênticos e únicos registros autorizados do ministério de Jesus e de sua doutrina. Não podem ser hoje reverendados como produtos dos apóstolos e quem levam o nome, salvo alguns das cartas de Paulo e o Evangelho de Lucas. Os demais evangelhos e cartas dificilmente se provariam ter tido realmente escritas pelos referidos apóstolos. Mas eu sei que existem cartas que faltam realmente no Novo Testamento, não sendo essas cartas apócrifas. Inclusive o próprio Novo Testamento afirma por exemplo, terceira carta aos Coríntios, no livro de Coríntios você acha, segundo Efésios, entendeu? Existem essas cartas, né? Não são apócrifos, o próprio Novo Testamento fala delas, né? Acho que isso não importa muito para a questão do fundo e da fé.
Afinal, sempre se soube que a vida de Jesus e sua doutrina nunca foram uma questão mansa e pacífica, e que ela e os seus ensinamentos não se resumem à pequena sinopse que a igreja liberou na forma de 4 evangelhos canônicos. Muitas seitas que sobreviveram ao expurgo feito pela igreja de Roma nos primeiros séculos e a Inquisição que ela promoveu contra os dissidentes da sua doutrina e orientação durante a Idade Média, nos mostram que o entendimento da doutrina cristã sempre foi muito complicado. A biblioteca de Nag Hammadi nos prova que nos anos que se seguiram à morte de Jesus e até a igreja de Roma colocar finalmente um ponto final na questão, determinando que como deveria ser a fé cristã, havia muitos, entre aspas, cristianismos e muitos retratos de Jesus, alguns deles os mais bizarros que se pode imaginar. É igualzinho nos dias de hoje, né? Já ouvimos muita gente dizer que os dias atuais são os últimos, conforme Jesus declarou, que já tantos falsos profetas, tanta gente tentando corromper a verdadeira doutrina, tanta gente tentando desconstruir o que a igreja construiu nesses séculos todos, isto a par das catástrofes, das guerras, dos rumores de guerras, da corrupção, dos costumes e outros sinais mais, seriam um prenúncio do apocalipse anunciado. Porém, quando se recua aos próprios dias em que Jesus andou pela terra, vê-se que naquele tempo a bagunça doutrinária era bem maior do que a que temos hoje, e os conflitos e a corrupção dos costumes das sociedades daquela época davam de 10-0 no que temos hoje. Nos dias atuais, em que a liberdade de pensamento e a tolerância são como deuses que merecem ser defendidos com a própria vida, e que a Igreja de Roma fez soa como um absurdo politicamente detestável, pois ela suprimiu a ferro e fogo, como faz os piores ditaduras, todas as que qualquer voz discordante contra sua orientação, mas, conquanto a isso, possa ser condenável não podemos deixar de reconhecer que o que ela fez salvou o cristianismo da extinção pura e simples, pois é isso que teria acontecido aos ensinamentos de Jesus se todas as versões de sua doutrina tivessem sobrevivido e prosperado como confissões religiosas de importância. Aliás, ainda hoje o cristianismo continua a ser uma religião mais cismática e polêmica do mundo, por isso ela também é mais segura e mais resistente entre todas. Já resistiu a vários cismas. Temos hoje a Igreja Católica, a Ortodoxa Grega, a Ortodoxa Russa, a Siríaca e diversas confissões protestantes, a Mórmon, etc. E certamente resistirá a todo e qualquer cisma que porventura ainda vier. Isto mostra que hoje, como ontem e sempre, haverá muitos cristianismos e não será a diversidade de opiniões a respeito de Jesus e sua doutrina que o prejudicará. Então, até então, o que dá para se perceber é que esse PDF é um PDF católico. Um evangelho gay, vamos ver o que diz aqui. Hoje, todas as minorias sociais aqui são os grupos que praticam comportamentos considerados estranhos para a sociedade organizada, tais como os homossexuais, os hippies, as comunidades naturalistas, etc. Procuram justificar seus comportamentos com argumentos lógicos, extraídos dos grandes sistemas filosóficos e das próprias construções doutrinárias vinculadas pelas diversas religiões do mundo. Esta reconstrução do gnosticismo do primeiro século do cristianismo, principalmente nas suas visões cosmológicas, que, segundo os adeptos do gnosticismo moderno, estão muito próximos das descobertas da maioria da moderna ciência atômica e astrológica. Rapaz, que achado não seria, por exemplo, para a comunidade gay, um evangelho que mostrasse que Jesus era totalmente como o homossexualismo, ou mesmo praticante? Pois tal evangelho existiu, e esse não era um assunto tabu nos primeiros séculos do cristianismo.
Uma ligeira alusão a esse tema é encontrada no próprio Evangelho canônico de Marcos, onde se informa que na noite em que Jesus foi preso, no horto do Getsêmani, estava lá com ele um jovem envolto em um lençol, o qual saiu correndo quando os soldados betusianos prenderam Jesus. Tendo um dos seus guardas tentando segurá-lo, ele largou o lençol nas mãos e seguiu e saiu correndo pelo horto, completamente pelado. O que fazia um jovem vestido nessas condições, naquela hora fatídica, tem sido motivo de especulações há quase 2000 anos. Mas, segundo Morton Smith, um professor de História Antiga na Universidade de Columbia, Nova York, ele, quando estudante de graduação, fez um estágio no mosteiro ortodoxo em Marsaba, em Jerusalém, nos anos 50. Lá ele teve a oportunidade de ler uma carta do famoso bispo Clemente de Alexandria, grande teólogo da Igreja Católica, que viveu no século II. Escreveu importantes tratados teológicos, entre os quais alguns ainda preservados. É uma carta onde um famoso teólogo desanca o pau numa seita chamada de Carpocritianos, fundada e liderada por um tal Carpócrates, que, segundo ele, era praticante de licenciosidades sexuais em seus ritos, como forma de prática doutrinária. Essas práticas incluíam sexo livre, homossexualismo e toda a experiência carnal possível, pois o corpo, segundo a doutrina carpocrática, deveria experimentar todas as experiências possíveis como forma de libertação da matéria. Olha as ideias, né? Essas doutrinas seriam fundamentadas no Evangelho secreto de Marcos, o qual o próprio Clemente já teria lido, que mostra o grupo de Jesus como esta espécie de seita praticante tentar aqui ler, de rituais iniciáticos, entre eles o homossexualismo. E um dos fragmentos desse suposto evangelho há um estranho trecho que a chamada ressurreição de Lázaro, que por sua vez, Lázaro também é um amante de Jesus, assim como foi Pedro e este rapaz aí, peladão aí que saiu sem o lençol. E aqui temos um pedaço do tal Evangelho secreto de Marcos, como um ritual iniciático. Eis que se diz o fragmento: e eles, Jesus e os apóstolos, vieram até Betânia, e uma certa mulher cujo irmão havia morrido estava lá, e vindo ela, prostou-se diante de Jesus e lhe disse: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas os discípulos a repreendiam, e Jesus, ficando zangado com isto, foi junto com ela até o jardim, onde o túmulo estava. E imediatamente um grande grito foi ouvido do túmulo, e aproximou-se de Jesus, rolou de frente a pedra da porta do túmulo, e imediatamente, indo até onde estava o jovem, estendeu a sua mão e o levantou, tomando-o pela sua mão. Mas o jovem, olhando para ele, o amou e começou a implorar-lhe para que ele pudesse permanecer com o Senhor. E, saindo do túmulo, vieram eles até a casa do jovem, pois era rico. E após 6 dias, Jesus lhe disse o que deveria ser feito, e no final da tarde, o fim veio até ele, vestindo uma roupa de linho branca sobre o seu corpo nu. E ele, o jovem, permaneceu com ele, Jesus, durante aquela noite, pois Jesus lhe ensinou os mistérios do reino de Deus. Aí fica aquele mistério, né? O Jesus dormiu com o jovem peladão, só que se envolvia com lençol apenas. Será que Jesus teve algum contato sexual com esse jovem, ou jovem com Jesus, quem foi o ativo ou passivo, né? Bem estranho isso aqui, né, gente? Bem suspeito, né? Não estou dizendo que mas fica aí, né, uma coisinha no ar, né, por assim dizer. O bispo Clemente, naturalmente, afirma que esse suposto evangelho secreto de Marcos foi falsificado pelos carpocratas para dar suporte às suas práticas detestáveis, mas que ele se desse trabalho de escrever uma carta a um confrade seu para contestar tais informações.
É porque tal documento existia, certamente essa seita incomodava muito a recente formada Igreja de Roma, para que esse secreto Evangelho de Marcos tenha sido citado por Clemente. No mínimo ele já existia antes de 150 AD, sendo, portanto, contemporâneo nos canônicos. Morton Smith dá evidências convincentes de que ele poderia ser datado no fim do primeiro século ou início do segundo século, uma hipótese que é geralmente aceita hoje. Estudiosos afirmam que, se foi realmente escrito por Marcos, não poderia ter sido escrito muito mais tarde do que 80 antes da Annus Domini, deve ser isso aqui, né? Outros há que acreditam que esse evangelho seria o verdadeiro evangelho de Marcos, o qual teria expurgado de suas passagens comprometedoras para a doutrina cristã oficial. Imaginar um Jesus homossexual é demais até para o livre pensador do século XXI. Isso seria levar muito longe a licenciosidade que a heterodoxia dos nossos dias nos permite. Mas isso também... não teria importância nenhuma em termos de que entendemos como questão de fé. Hoje, o que parece mais importante discutir é que o que a doutrina de Jesus nos ensina em termos de pedagogia para a vida saudável. Vida saudável não em termos de bem-estar material, como ensinam certas igrejas supostamente evangélicas, cujos líderes são verdadeiros estelionatários, que defraudam os pobres e ignorantes fiéis que frequentam seus cultos, mas sim uma vida equilibrada, guiada por uma doutrina sadia e motivada, que estimula os valores humanos e que despreza as verdades do Espírito, sem desprezar as verdades do Espírito. Nesse sentido, é confortador saber que a nossa época não é pior nem melhor do que nenhuma outra em termos de diversidades de pensamento e opinião. Era até pior nos dias em que Jesus andou pela terra. E em sua missão foi exatamente uma tentativa de sanear a mente da humanidade, para que ela pudesse construir um mundo mais feliz. E se ele conseguiu, é questão de que eu não sei julgar. Mas, de qualquer modo, dá muito mais confiança no futuro saber que a humanidade nunca foi melhor do que até hoje. Cabe a cada um de nós promover os saltos qualitativos para a melhoria, como Jesus o fez por João Anatalino. Tem uma publicação aqui de 13 de setembro de 2011, né? E aqui temos algumas informações importantes. Os comentários, né? Comentários são sempre bem-vindos, né? Comentário de Márcio. Infelizmente, enquanto a religião morar na mente dos corações da humanidade, sempre haverá discórdia e guerras, derramamento de sangue. Prefiro ser um ateu do que ser um idólatra, mas quero deixar um desafio aos religiosos. Isaías 11, 3, 4, 5 revela uma das missões do Messias judeu, a paz universal. A pergunta é, se Jesus é o Messias, por que ele não cumpriu essa profecia de Isaías 11, 3, 4? Sua alegria se encontrará no temor de Adonai. Ele não julgará pelas aparências e não decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará os fracos com equidade. Fará justiça aos pobres da terra, ferirá o homem impetuoso com uma sentença de sua boca, e com o sopro dos seus lábios fará morrer o ímpio? Algum religioso pode me responder se puder? Bem, eu não sou religioso, né? Mas até onde eu sei, Isaías não fala nada de Jesus, entendeu? Só se provavelmente o ateu se baseou numa Bíblia cristã, que geralmente a maior parte dos ateus fazem isso, né? Eles gostam de fazer desafios aos religiosos, os crentes, né? Usando Bíblia, a versão católica, protestante, etc. E pensando que fala de Jesus e não fala, né? 3. O Marcelo. Mateus 24, 5. Porque muitos virem meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E blá blá blá, e blá blá blá. Né? Vamos ver. Susana Bughelini. Olá, grande poeta e escritor. Li com atenção esse trabalho. Já li muitos livros sobre a doutrina secreta de Jesus, da Rosa Cruz, a Morque. Gosto de ler sobre diferentes histórias de Jesus. Ele é meu pastor, nada me faltará. Estou começando no recanto. Quando puderes visitar-me, namastê, beijos e luz. Isabel, a humanidade com certeza não. Mas o meu Salvador diz assim:
Sempre foi e sempre será o perfeito. O único Filho de Deus. Muito bom esse seu escrito, embora as teorias contidas nele não são para mim. E creio que para todos aqueles que creem e aceitam Jesus como Salvador, de forma alguma dignos de credibilidade. Enfim, essa dada a minha opinião. Bem, aqui ele tipo, manifestou crendices pessoais, né? E a conclusão que se pode chegar nesse assunto, né, é que realmente esses livros apócrifos não são falsificados, são detalhes que os padres resolveram não colocar no Novo Testamento por ser muita coisa escandalosa que o pobre leitor não poderia entender. Então deixaram de fora, mas graças aí ao tempo e às pessoas, né, que conseguiram recuperar esses evangelhos apócrifos para trazer sentido ao Novo Testamento, tanto concernente a esse episódio isolado, né, que não faz sentido algum, um cara andar com Jesus e quando vão tentar prendê-lo ele fica peladão. E aí quando vamos analisar este fato aí, né, o jovem convida Jesus para dormir com ele ali no cemitério, no túmulo, né, ele passa uma noite e Jesus fala do reino de Deus para ele, né? Rapaz do céu. Então supostamente você percebeu aí em todas as narrativas aí as desculpas esfarrapadas dos teólogos, né, de tentar, por assim dizer, abafar o caso, de tentar fazer uma gambiarra teológica, dando desculpas esfarrapadas, cheias de churumelas. Teóricos, acadêmicos dizem isso, acadêmicos dizem outra coisa. Gente, é um embaralhado de confusão. Na verdade, todo mundo está querendo defender o seu pão. Ninguém vai ter coragem de escrever livros contra si mesmo, gente. Até o bobo da corte sabe disso. Então nenhum acadêmico vai ser honesto o suficiente em admitir que Jesus tinha amantes. Jesus tinha amante com o homem do lençol, que ficou pelado. Jesus tinha outro amante, que era o Lázaro. Jesus tinha outro amante, que era Pedro, que encostava a cabeça no peito dele, como se fosse namorado. Temos que esclarecer os fatos. É igualzinho um vídeo que eu postei anteriormente nesse canal, sobre a infância de Jesus. Procura aí, ó, tá na playlist. A infância de Jesus, o moleque é encapetado. E onde a gente encontra isso? Nos apócrifos, apócrifo de Tomé, né? E é que aí no final do apócrifo de Tomé revela aquela passagem onde Jesus, adolescente ali, conversando, debatendo ali com os doutores da lei. E isso está no apócrifo. E que coincidentemente se junta à passagem de Lucas lá, onde é narrado essa passagem. Quer dizer, aí realmente faz sentido. É a peça do quebra-cabeça que estava faltando no contexto todo. Da mesma forma, essa passagem de Jesus e com um rapaz peladão, isso dá um real sentido. O porquê que os dois andavam juntos foi aonde? Aí respondeu lá, os dois dormiam juntos. O rapaz convidou Jesus, Jesus, vem dormir comigo esta noite. Né? Aí não sei quem deu ali para quem ali, entendeu? Quem foi o ativo ou passivo. E no final, Jesus acabou fazendo até uma caridade, né? E aproveitou para poder falar do reino de Deus para o rapaz. Bem, como se trata tudo isso de uma narrativa, nós não temos um livro escrito pelo próprio Jesus, né? Temos aí narrativa. Então não se sabe até hoje se essas narrativas são falsas ou verdadeiras. Se Jesus realmente fez isso, deu a bunda, comeu a bunda, não se sabe aí. Ou o jovem que comeu, o jovem que deu, sei lá. Rapaz do céu, mas rapaz, ele tinha amante, entendeu? Pois é, gente, e após, vamos terminando aqui esse vídeo e já vamos começar a preparar mais um vídeo aí. Mais um vídeo de um caso interessante. Eu já até fiz esse vídeo no canal, mas apaguei que apagando, né? Porque eu recebi duras críticas dos cristãos religiosos, né? Mas que a verdade foi dita e doeu bastante, né? A pessoa não aceitou muito, não. Será que Paulette era total flex? Total flex quer dizer o quê? Bissexual, gostava de homem e mulher, né? Gostava de dar e comer, né? Enfim, era isso aí, porque não se vê Paulo com mulher, não se vê Paulo com homem. Ele só vê lá com Paulo dormindo na casa de um,
né, fazendo circuncisão em Timóteo e Tito, né, algumas confissões muito estranhas, porque, vamos colocar sério, né, ele não vai escrever livros contra si mesmo, Paulo, né? Paulo não vai escrever uma carta, um livro, escrevendo as práticas que ele fazia, né? A luta contra a carne e espírito. Ele não vai falar realmente qual era o espinho da carne. Mas os teólogos estão aí para defender Paulo e tentar mascarar e passar o pano, fazer uma gambiarra ali intelectual, teológica, para tentar mostrar para o cristão uma outra coisa que não é, né? Mas para fazermos esse estudo, temos que ser neutros, pegar várias versões de Bíblias para podermos descobrir se Paulo era total flex ou não, ok? Um grande abraço de Missário Cristiano Full e até o próximo vídeo.